Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Na verdade, gente, esta é a segunda parte do meu vídeo sobre o meu trabalho como au pair na Irlanda. Sim, pra quem não sabe, em 2018 eu fiz intercâmbio pra Irlanda, fui lá aprender o inglês e o meu primeiro trabalho foi como au pair. Sim, trabalhei como au pair na Irlanda e agora fiquem aí com a segunda parte do vídeo, onde eu continuo contando pra vocês como foi essa experiência. Quanto tempo durou meu trabalho de au pair? Menos de um mês, acho que um mês mais ou menos. Foi em torno de 30 dias e eu fiquei na casa. Então, vou compartilhar pra vocês que deu errado, entendeu? Como eu disse, eu tava muito bem acomodada com o trabalho. Teoricamente seria tudo perfeito, mas senti realmente o fato da distância. A distância incomodava um pouco. Como eu entrava às 5 horas da tarde, eu saía meio-dia da escola, eu tinha tempo de viver alguma coisa ainda ali no centro, se eu quisesse ir numa loja e tal. Depois eu podia pegar o ônibus tranquila pra minha casa, descansar, enfim, eu só entrava às 5 horas da tarde. A outra au pair, que entrava 3 horas da tarde, pra ela já era um pouco mais puxado, porque ela tinha que sair da escola. A escola dela não era próximo da minha, então ficava do outro lado, né? O Dublin é dividido entre bairros pares e bairros ímpares. A escola dela ficava do lado par, então ficava do outro lado. Era mais distante pra ela, então ela tinha que sair da escola, correr, pegar o ônibus, porque o ônibus demorava 45 minutos pra chegar lá. Então pra ela era um pouco mais corrido. Pra mim era tranquila a questão do tempo, a questão do horário. Mas trabalhar de sábado era chato. Pra quem gosta de sair, se divertir, a gente perdia quase o sábado todo trabalhando. E a questão de ser longe e tal, eu não tinha assim, lá não tinha pra onde ir. Não tinha um lugar perto, não tinha nada. A gente tinha que sair ou de carro ou de ônibus, porque não tinha nada perto, não tinha como você fazer nada. A casa, como eu disse pra vocês, é enorme, magnífica, uma mansão mesmo, com várias salas, cozinha enorme, vários quartos. A mãe, ela era biomédica e o pai, ele era construtor e fazendeiro. Isso foi o que as crianças me explicaram. A mãe era biomédica e o pai construtor, tanto é que ele que construiu aquela casa que eles moravam, e fazendeiro. No mesmo terreno da casa, tinha uma outra casa que parecia uma garagem. Sabe quando é uma garagem fechada, com aquelas portas grandes de garagem? Parecia uma garagem que foi adaptada para uma casa, então morava uma família lá, que era uma mulher, o homem e uma bebê. Então, gente, na Europa é assim. Eles podem ser ricos, mas se eles têm a oportunidade de dividir o aluguel, eles dividem. Lá pra eles isso é super normal. Então, assim, gente, em relação ao trabalho em si, era tranquilo. As crianças eram tranquilas, né, gente? Eram crianças, né? A de 7 anos praticamente se cuidava, você tinha que só que olhar, às vezes brincar um pouquinho. O menino era super arteiro, gente. Ele dava trabalho, ele era muito respondão, ele não queria fazer as coisas. Nossa, ele era bem difícil mesmo, muito difícil. Assim, ele deixava a gente muito nervosa, ele desrespeitava, ele era mal educado. Só que, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho a personalidade assim um pouco forte, entendeu? Então, a outra au pair ficava de cabelo em pé com o menino. Já eu não, minha filha. Eu falava grosso, dava ordem, falava: você vai fazer, você vai deitar, você vai isso, você vai aquilo. Gente, eu não sabia falar inglês, mas eu desenrolava e o moleque entendia, o moleque me respeitava. A outra au pair ficava de boca aberta, porque ela falava: meu, como que você consegue fazer esse menino te obedecer? Falava: olha, é postura, você ser firme com a criança, entendeu? Eu já cuidei de muita criança, então não deixava ele me desrespeitar e não fazer aquilo que eu tava pedindo pra ele fazer. Então, normalmente, eu acabava ficando mais com o menino por conta disso, porque ela ficava muito nervosa com ele.
porque ele desrespeitava muito. Pra colocar ele pra dormir, gente, era um parto. Vocês acreditam que ele tinha um hábito de quê? Você tinha que pôr eles pra dormir, eles dormiam no mesmo quarto, tanto a menina, a mais velha, quanto o menino. Então tinha uma cama de casal, uma de solteiro. Ela dormia de casal, de um lado do quarto, e do outro lado do quarto tinha a cama de solteiro, que era o menino que dormia. A menina, eu colocava ela pra dormir, belezinha, ela deitava e esperava lá o sono chegar. O menino, você tinha que ficar secando ele com o secador, né? Não secando porque não tava molhado, mas passando o secador, o arzinho quente nele inteirinho, pra ele ir se aquecendo e se preparando pro soninho até que ele dormisse. Então tinha que ficar sentado lá no chão, passando o secador no moleque, ó, por um tempão, até que ele dormisse. Então, como eu disse, minha obrigação era, depois que a gente colocava as crianças para dormir, era fazer alguns trabalhos da casa, cuidar da roupa, da organização da casa e, enfim, trabalhos domésticos. Uma coisa muito interessante, gente, que eu quero fazer um vídeo sobre as diferenças entre Brasil e Irlanda. A questão do banho, gente, vocês já sabem, né? Vai ter um vídeo aí no meu canal sobre as diferenças entre os dois países. E a questão do banho é algo assim que com certeza é diferente. Tenho certeza que vocês já ouviram falar que europeu não é chegado na coisa do tal do banho. Não é. Isso é verdade. Para vocês terem uma noção, vocês podem acreditar, isso é real, é verídico. Tem bebês que só tomam o seu primeiro banho depois do 11º mês de vida. Assim, eles quase só deixam para dar banho no aniversário de 1 ano. É sério isso, gente. Eles não dão banho nos bebês, é só lencinho. E, gente, é cultural. Para eles, assim, tomar banho parece que tá tirando a imunidade da criança. Então, eles não dão banho o tempo todo, não dão banho. As 3 crianças que eu cuidei, eles só tomavam banho de sábado. Isso me incomodava de uma forma, e não éramos nós quem dava banho nas crianças, tá? Aos sábados, o sábado assim, como ela contratou nós duas, um sábado eu trabalhava, outro sábado era outra moça que trabalhava. Então eu folgava sábado sim, sábado não. Chegou o meu primeiro sábado, né? Eu falei, gente, quando que essas crianças vão tomar banho? Porque já fazia uma semana, né, que eu não via banho. Falei, gente, que horas que dá banho? Aí eu vi que a mãe das crianças chamaram elas pro banho. E aí, como é que é o banho? Ela vai no quarto dela, tinha uma banheira, ela enchia aquela banheira com uma água. E aí ela pegava a bebê, lavava a bebê na água, tirava a bebê. Aí enquanto ela ia trocar a bebê, ela colocava o de 5 anos pra brincar ali enquanto ela secava a bebê e trocava a bebê. Quando ela acabava com a bebê, ela ia lá, lavava o menino naquela mesma água que ela tinha lavado a bebê, lavava o menino, né, deixou ele brincando um tempinho ali, lavava, enxaguava naquela mesma água, entendeu? Tirava o menino, enquanto ela ia trocar esse menino, a de 7 entrava nessa mesma água que 2 pessoas já tinham tomado banho e tomava o banho dela. Enquanto ela trocava o menino, a de 7 ficava ali na água, se lavando. Aí ela vinha, terminava o banho da menina, lavava bem o cabelo, lavava a menina de 7 também, tirava, secava a menina de 7, secava o cabelinho dela e pronto. As 3 crianças tomadas banho na mesma água. Simplesmente, entendeu? E ela não deixava que nós dessemos banho nas crianças. Nós não podíamos pôr a mão nas partes íntimas das crianças. Isso já era estabelecido antes. Na verdade, assim, a de 1 ano eu podia trocar a fralda, passar lenço umedecido. A de 1 ano eu podia. O menino de 5 anos, ele usava o banheiro, ele mesmo se limpava. E nem sempre ele fazia um bom serviço, sabe? E aí eu queria, por vezes, ajudar ele a limpar. E ele falava, não põe a mão. E aí eu tinha que administrar ele ali limpando sozinho, tentando orientar para que ele fizesse o melhor serviço possível. E a mais velha usava o banheiro, se limpava aí sozinha. Tinha dias que a mais velha, assim, tava com o pé encardido porque brincou descalço, pescoço sujo. Sabe o que ela fazia? Antes de deitar, ela ia lá,
no banheiro, pegava o lencinho umedecido, limpava a solinha do pé, limpava o pescocinho, limpava as mãozinhas, jogava o lencinho fora e ela estava apta a dormir como uma pessoa que tivesse limpa. Gente, pra mim era muito difícil. Tão difícil que às vezes quando a bebê fazia cocô, assim, que ela ficava muito suja e não tinha ninguém em casa, eu lavava a menina. Eu tacava a menina embaixo do chuveiro, na torneira da pia, porque tem água quente na pia. Já coloquei a menina dentro da pia, já coloquei a menina dentro do tanque, já coloquei a menina no chuveiro, entendeu? Porque eu não aguentava. A bebê, pelo menos, era limpa, porque quando não tinha ninguém, eu lavava ela. E eu sei que os pais não queriam, mas, gente, não tinha. Pra mim, assim, xixi, você põe a fralda, enche de xixi, você tira. Você põe outra fralda, que enche de xixi, você tira. Você imagina essa pele, sabe? Me dava, ixi, agonia. Então, a menina mais nova, sempre que eu podia, a bebê, eu dava banho nela, mesmo sem os pais quererem ou saberem. E outra coisa interessante da vivência da família é assim, como eu disse pra vocês, no andar de cima eram 4 quartos, tá? O primeiro quarto, que era o quarto principal, o maior, que tinha closet, que tinha um banheiro maior, banheiro com banheira, que era o maior quarto, só dormia a mãe com a bebê. No quarto de frente pro dela, dormiam as 2 crianças, tinham 2 camas, como eu havia dito. No quarto do lado era o quarto do pai, e o pai dormia sozinho, numa cama de casal. No quarto dele era suíte, tinha banheiro no quarto dele, no quarto das crianças não tinha banheiro. Aí tinha um banheiro no meio do corredor, banheiro enorme, que era o banheiro que nós duas, eu e a outra pera, usava. O outro quarto de frente pro quarto do pai era o quarto da outra au pair. Então, os pais não dormiam juntos. O motivo não parecia ser por eles não terem um bom relacionamento, enfim. Eu acredito que, pelo menos o que eu já tinha ouvido falar, assim, lá, era que a bebê dava trabalho à noite e o pai precisava de uma noite tranquila de sono, então só a mãe ficava com a bebê para que o pai pudesse ter uma noite tranquila de sono. Justo. Super justo. Uma coisa que ela não trabalhava, né? Mas, enfim. Então, os pais não dormiam juntos. Cada um tinha o seu quarto e, além da rotina das crianças, como eu disse, tinha a rotina da limpeza. E aí começaram os pontos negativos. Além do fato das crianças darem bastante trabalho, o fato do menino dar muito trabalho, de ser bem mal criado. A rotina com as crianças era uma rotina muito complicada, porque, como eu disse, era verão, então os pais queriam porque queriam, aquela mãe daquelas crianças queria que eles ficassem no jardim até a hora do jantar, entendeu? As crianças não queriam brincar lá fora, mas ela falava que tinha que aproveitar o verão, que tinha que aproveitar o ar puro, que tinha que brincar lá fora. Então tinha que forçar as crianças a querer brincar no quintal. Gente, as crianças só podiam assistir TV uma vez por semana durante 30 minutos. Somente às sextas-feiras nós poderíamos deixar as crianças assistirem TV por 30 minutos. A TV era a TV que ficava num ambiente que era cozinha com sala de jantar. Gente, tinha um ambiente que era enorme, que era a cozinha, com uma mesa para eles comerem, mais um sofá enorme com TV. Então, ali naquele ambiente já tinha 3 ambientes. Fora que tinha sala de jantar, tinha sala de TV, tinha sala de estar, tinha esse ambiente enorme aí onde a gente ficava mais, era o que a gente mais usava. E só tinha essa TV lá nesse cômodo, certo? Aí o menino queria assistir uma coisa, a menina queria assistir outra e eles só tinham 30 minutos para assistir. Ou seja, era uma briga. Olha, dava trabalho, eu ficava com muita dó. Porque, gente, só podia assistir 30 minutos de sexta-feira. TV é algo que interte a criança. Então, eu precisava do negócio da televisão para dar uma ajudada na gente, para dar uma intertida na criança, você entendeu? E não podia. Então,
Por quantas vezes, gente, eu dava meu celular pra eles assistirem, porque daí eu ficava quieto, entendeu? E então, queria cuidar das crianças era bem complicado, porque eles queriam muito que a gente fizesse isso, que a gente fizesse a criança correr, que a gente fizesse a criança brincar, que a gente fizesse a criança ter vida de criança ao ar livre. E o que a gente queria? A gente queria era que a criança ficasse na internet, que a criança ficasse na TV, porque daí ficava quieto, não enchia o saco, entendeu? Mas não podia. Gente, e aí aos poucos, né, conforme a gente foi convivendo com a família, a gente foi conhecendo também os defeitos da família, né? Os defeitos das crianças, os defeitos dos pais. A mãe era muito bacana, gente. Era uma mulher. Ela era pequena, sabe? Magrinha. E ela era cheia. Ela tinha umas sardinhas, assim. Ela é tão bonita e tão simpática. A mãe, assim, eu gostava bastante. Embora ela era aquelas riconas, assim, que. Não de se vestir como ricona, mas que, tipo, tem muita empregada, assim, mas ela era uma pessoa muito boa. Eu gostei muito da mãe das crianças. Agora, o pai. O pai, gente, realmente, assim, me surpreendeu. Me surpreendeu. Me fez ter muitos gatilhos, sabe? O meu pai, ele era um pai muito bravo. Imagina, quando eu vi aquele homem bravo, aquele homem nervoso, eu comecei, tipo, começou a me dar muitos gatilhos. E o cara, gente, era complicado. Eu tenho certeza que a outra au pair saiu também por causa dele. O cara era muito nervoso, muito nervoso. Assim, a mulher, ela fazia de tudo pra que o cara não ficasse nervoso, sabe? Mas ele era muito nervoso. E aquilo já começou a me incomodar, o nervosismo dele. Outras duas coisas que aconteceram, assim, que eu fiquei muito chateada, foi, como eu disse, eu era responsável pela limpeza. E teve uma vez que, sabe a pia? Ela tem a pia, né, a cuba da pia e aquela parte que desce, assim, que é o que sustenta a pia, certo? Lá era de alvenaria também, como é aqui no Brasil. Ela tinha passado pasta de dente na parte de trás, não na parte da frente, gente, na parte de trás, onde fica o cano lá atrás. Ela tinha passado pasta de dente. E eu, na hora que eu fazia a limpeza do banheiro, brasileiro é o quê? O brasileiro limpa tudo, né? Ela tava achando que ela tava lidando com o quê? Eu já dei aquela faxinada no banheiro e, gente, foi Deus que fez derrubar. Eu não lembro o que eu derrubei, que caiu perto no chão, assim. Na hora que eu abaixei, eu vi o traço da pasta de dente, que eu falei, gente, não tem como ter caído pasta de dente aqui. Eu tenho certeza que fizeram isso de propósito pra ver se eu limpava direito. Limpei, tirei toda a pasta de dente. Fui, falei pra ela, porque ela tinha falado, você pode dar uma faxina no banheiro do meu marido? Fiz a faxina no banheiro do marido dela. Quando eu acabei, ela foi lá verificar, eu preciso ver como ficou, porque meu marido é muito chato, tal. Falei, não, pode ir, se você tiver mais alguma coisa pra eu fazer, que não tenha ficado do seu agrado, eu faço. Pois ela foi e voltou, sabe, com uma cara ressabiada, sabe? Tipo, nossa, meu, ela limpou, ela achou a pasta de dente, limpou, entendeu? E ela voltou com um ar muito sem graça, porque ela percebeu que eu percebi que ela tinha deixado aquilo lá de propósito pra ver se eu limpava direito, entendeu? Enfim, esses testes idiotas que patrão gosta de fazer, que tudo bem que eles estão pagando, tudo bem que tem que estar limpo, mas fazer teste com a gente, não acho necessário, gente. Isso me deixou chateada, me incomodou um pouco. Meu, irlandês, europeu em si é um povo esquisito, porque eles gostam muito que limpa rodapé, sabe? Tipo, eles não limpam nada direito e fica bravo se você não limpa o rodapé direito. É umas prioridades diferentes das nossas prioridades, entendeu? E, enfim, ela era chata só com a limpeza do quarto do marido. O quarto do marido tinha que estar impecável, arrumado, o banheiro impecável pro marido dela. E chegou um dia de eu fazer faxina de novo no quarto do pai. E, gente, cama bagunçada. Ele tinha ido viajar, então tava mala lá ainda pra desfazer. Enfim, ela falou que era pra eu desfazer as malas e guardar as roupas. Tinha cômodas. Nas cômodas, desfazer as malas, guardar as roupas e limpar o quarto e o banheiro novamente. Fui fazer esse serviço. Quando eu fui guardar as camisetas na gaveta das camisetas,
que eu abro, que eu mexo. Gente, tinha para mais de 5.000 euros, assim. Era um malote de dinheiro que na hora que eu vi, eu fiquei muito desconcertada. Meu rosto queimava, eu fiquei nervosíssima, sabe? Gente, tudo bem. Ah, Vanessa, você tá viajando, imagina, pensar isso da família, às vezes é lá mesmo que eles guardam. Mas o jeito que ela falou que era pra eu guardar as roupas, explicando aonde era pra eu guardar, sabe? Não sei, gente. Deu muito no meu coração que eles estavam fazendo um teste comigo, entende? Mas aí eu guardei as roupas, limpei o quarto, limpei o banheiro. Fui lá e falei: olha, fiz tudo o que a senhora mandou, já limpei o quarto, aspirei, limpei as janelas, limpei o banheiro, desfiz as malas e guardei todas as roupas. Porém, quando eu fui guardar as roupas em uma gaveta, eu achei uma grande quantidade de dinheiro. Eu não mexi, mas estou avisando a senhora que tem essa quantia lá, que então, não sei se vocês sabem, se vocês esqueceram, mas tá lá e eu botei as roupas lá junto. Ela, ai, nossa, me desculpa. Ai, eu acho que é porque o dinheiro que ele deve ter trazido da viagem, ele enfiou lá. Bom, pode ser. Mas eu me senti muito mal. Assim, porque tá certo que ela não conhece da minha índole. Pode ser sim que ele trouxe o dinheiro da viagem, enfiou na gaveta. Mas também podia ser um teste. Sabe? Querer testar se a gente realmente era honesto, testar se realmente a gente, né? Mas caiu do cavalo comigo, porque falei, ó, não mexi, tá lá, tudo certo. Então já tinham acontecido coisas que me incomodavam. Chegou no sábado, que era a minha folga, eu falei, ah, eu vou dormir até tarde. Então eu tava dormindo, eram 11 horas da manhã, o meu quarto não tinha chave, então eu não conseguia trancar. E aí a menina mais velha, ela tinha levado duas amigas para passar o domingo lá, duas amigas da escolinha dela ia passar o sábado lá com elas. E ela tinha levado duas amigas da escola para passar o sábado lá. E aí ela quis levar as amigas para me conhecer. Então simplesmente eu tava dormindo, elas abriram a porta e entraram no meu quarto. Então era assim, sabe, era muito difícil dar limites, né? Quando você trabalha de au pair, é muito difícil você ter esse limite de, olha, agora eu não estou trabalhando, ou olha, agora eu estou trabalhando, entendeu? Então é difícil dar esse limite. Outra coisa que me incomodou, começou a me incomodar também, era a questão que eu sou muito vergonhosa, muito vergonhosa. Eu e a outra moça, tá? Aliás, eu fiz amizade com outra moça, a gente virou amiga. Até contei no outro vídeo que eu emprestei os 3.000 euros lá pra ela conseguir tirar o visto dela. 3.000 não, emprestei 2.000 e pouco pra ela conseguir tirar o visto. Enfim, ela se tornou minha amiga lá. A gente se ajudava muito. E nós duas íamos pro ponto de ônibus juntas de manhã pra ir pra escola. A gente não estava na mesma escola, era uma longe da outra, mas a gente ia juntas. Aí depois lá cada uma ia pro seu canto, enfim. Era uma companhia pra mim. E nós duas também tínhamos a mesma vergonha, que era de se alimentar na casa. Então, assim, eu tinha que levantar de manhã, o certo seria eu ir pra cozinha, tomar meu café da manhã antes de ir pra escola. Mas a família já tava em pé lá, se arrumando, se preparando para ir para a escola. Então eu ficava com vergonha de abrir a porta da cozinha lá e ir lá fazer meu café da manhã. E ela também ficava com vergonha e ia as duas para a escola sem tomar café da manhã. Aí eu tinha que comprar o meu café da manhã na rua. Depois, assim, eu só entrava para trabalhar 5 horas da tarde. Então eu saía da escola meio-dia. Se eu fosse direto para casa, eu ia chegar lá em torno de 1h30, porque eu teria que ir da escola até o ponto de ônibus, depois esperar até o horário de ônibus, depois eram mais 45 minutos de viagem até eu chegar na casa. E aí, se eu fosse deixar para almoçar, só quando eu chegasse lá, já ia ser aí por volta de 1h30, quase 2 horas da tarde. E esse horário, nem a outra au pair estava trabalhando ainda. E eles não almoçam lá. As crianças estavam na escola, normalmente é lanche, enfim. A Vanessa ficava também com vergonha de almoçar. Então, gente, o café da manhã
E o almoço eu já tinha que fazer por minha conta com o meu dinheiro, porque eu não comia na casa. Eu só jantava na casa, que era esse horário que jantava todo mundo junto. Então, o que era para ser vantagem virou desvantagem, porque a gente ganhava menos, justamente porque as refeições nós faríamos na casa, né? Então é como se eles descontassem também as refeições e a moradia, certo? Mas eu não estava fazendo as refeições lá, logo não estava compensando para mim, porque eu tinha que pagar a passagem de ônibus para ir para a escola, que era cara, porque não era o mesmo ônibus que é o que usa-se lá no centro, enfim, para os bairros próximos. Era um outro ônibus, então essa passagem era mais cara. E as refeições que eu tinha que fazer por conta. Então, financeiramente, não estava adiantando. Era vantagem eu ter um quarto só para mim, era vantagem ter as crianças para aprender inglês, mas já tinha aí esses pontos negativos, né? Eu tava gastando muito com alimentação, muito com transporte, o valor que eu ganhava era muito pouco. Isso então já começou a me dar aquela desmotivada. E esses testes que a mãe fez comigo, enfim, era uma fase de adaptação da qual eu não estava me adaptando. Chegava domingo, eu tinha culto de manhã, eu saía, já ia pro culto, e depois eu ficava naquela lá. Eu volto para casa, é muito longe, ou eu tenho que ficar por aqui mesmo. Eu não tava vendo muita vantagem, tava ficando muito desanimada, muito triste, não estava achando que eu estava vivendo meu intercâmbio, não tava legal, sabe? E aí começou as coisas com o pai, entendeu? Já não tava animada. E aí eu comecei a conhecer o verdadeiro pai, entendeu? A verdade do pai. O pai realmente era muito nervoso, gente.